Olá, meu nome é Carolina Scarpa Carneiro, trabalho no município de São Paulo na Vigilância Epidemiológica. Vamos começar um bloco de aulas falando sobre dengue. E nas aulas seguintes, vamos abordar cada classificação e cada conduta indicada. Hoje a nossa aula é sobre classificação de risco para suspeitas de dengue. A dengue é uma doença que ela é muito dinâmica, então a monitorização do paciente é importante, principalmente para desfechos bons e desfechos ruins. Suspeita de dengue é uma pessoa que tem febre de início súbito acima de 38 graus, geralmente começa ao segundo, sétimo dia, e que ela tenha outros sintomas associados, ou seja, conforme o slide, náusea, vômito, exantemas, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, que é aquela dor atrás do olho que muita gente relata, petequias, prova do laço positiva, se não apresentar petequias a gente tem que fazer a prova do laço positiva, tá bom? Leucopenia. A dengue, ela tem uma classificação, ela pode ser classificada, pode ser subclínica, então a pessoa ser assintomática ou oligossintomática, ou ela pode ser classificada como dengue, dengue com sinais de alerta, dengue grave. A gente não utiliza mais o termo dengue hemorrágica. Por quê? Os pacientes que evoluem de forma desfavorável, por vezes, têm sinais de choque hipovolêmico, não sangramento ativo propriamente dito. Então a gente não utiliza mais o termo dengue hemorrágica. A gente utiliza para sinais de gravidade, dengue grave, e sinais de alerta, dengue com sinais de alerta. Principalmente em crianças, a gente tem que focar na suspeita quando ela apresenta febre de 2 a 7 dias sem nenhum outro sintoma associado ou doença diagnosticada. A gente tem os diferenciais para a dengue, que são as outras arboviroses, leptospirose, febre maculosa brasileira, algumas doenças agudas como meningite, meningococcemia, influenza, covid e sarampo. Quando a gente faz classificação de risco para dengue, a gente precisa fazer em todos os suspeitos, principalmente naqueles que não apresentam sintomas aparentes. Então a pessoa chega reclamando de mialgia, dor, febre, mas ela não tem esses sinais e sintomas de gravidade que a gente identifica. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue classificar o paciente e propor o tratamento adequado conforme o manejo preconizado do Ministério. Conforme o slide, a gente pode ver. Medir pressão arterial em 2 posições é muito importante, em pé e sentado ou em pé e deitado. Pesquisar sinais de alerta, pesquisar presença de sangramento. Se o paciente chegou sem indicação de sangramento, sem sangramento ativo, fazer a prova do laço, ver se ele tem fragilidade vascular. Avaliar o estado geral, a hidratação, perfusão, pulso arterial, temperatura, frequência respiratória, ver se esse paciente está descompensado, se está apresentando algum sinal de choque. Avaliar as comorbidades, geralmente sempre perguntar, às vezes você pergunta, você tem alguma doença? O paciente fala não. Quando você pergunta a medicação em uso, ele refere uma simvastatina ou um enalapril, então ele tem uma comorbidade, só que ele não entende a pergunta que você fez. E pesquisar condições clínicas especiais, que são crianças abaixo de 2 anos, gestantes e acima de 65 anos. O que a gente tem que investigar quando a gente fala de sinais clínicos, de sinais de alerta? O estado geral do paciente, a hidratação, perfusão, o pulso, se ele tem algum tipo de desconforto respiratório, como a gente vê no slide, a temperatura, se houve uma queda abrupta de temperatura. A dengue tem fases e tem uma fase de defervescência que a pessoa acredita que está melhorando da doença e é quando ela pode piorar os sinais e sintomas. Algum extravasamento de líquido para cavidades, então derrame pleural ou pericárdio, derrame no peritônio, ascite, né? Letargia, irritabilidade ou sonolência, que indica já uma desidratação do sistema nervoso central, e alteração hepática com hepatomegalia. Nesse slide a gente tem uma tabelinha ilustrativa e de direcionamento, né, para a gente conseguir ilustrar de forma mais adequada o que a gente quer dizer. E uma das coisas muito importantes que a gente tem que avaliar é a dor abdominal. A dor abdominal, sendo ela localizada ou difusa, geralmente ela é difusa, ela é um importante sinalizador de progressão ruim, ou ela aparece logo antes de vir o choque. Também nessa linha a gente tem aumento progressivo do hematócrito, mostrando uma desidratação que a gente não está enxergando, a gente não vê o extravasamento desse líquido para um terceiro espaço, mas o hematócrito mostra que tem desidratação sim e hemoconcentração, então isso é um sinal de alerta. Queda abrupta de plaquetas, que a gente já comentou, algum sangramento ativo, porque aí ele está demonstrando para você que tem essa fragilidade vascular, a diferença de pressão arterial, então o corpo ele dá sinais de que ele não está mais conseguindo manter o equilíbrio dessa pressão. Então ele está sendo tanto demandado pela doença que ele não consegue mais controlar sozinho. Então quando você mede
a pressão em duas posições, você percebe uma diferença significativa. A classificação de dengue ela é em 4 classificações. Ela é dengue A, quando ela é suspeita só de dengue. Dengue B participa do grupo especial, crianças abaixo de 2 anos, gestantes e presença de alguma comorbidade e pessoas acima de 65 anos. O grupo C é quando ele apresenta sinais de alarme e o grupo D é quando a pessoa já apresenta sinais de choque. O paciente já está apresentando sinais de choque descompensado. Esse fluxograma ele é bem interessante para a gente conseguir fazer o diferencial, doenças diferenciais, seguindo qual sintoma o paciente está apresentando e direcionando para a suspeita. Ele é bem ilustrativo e auxilia a gente no manejo e pensar outras alternativas de doença que não só a dengue. O aplicativo Sampa Dengue, ele foi um aplicativo feito aqui pela Secretaria da Saúde, pela Covisa. Ele é muito interessante, ele não guarda informações do paciente, você entra com informações daquele momento, a data de início de sintomas, peso, sexo biológico, quais sinais e sintomas o paciente está apresentando e o aplicativo te direciona para a classificação daquele paciente. O aplicativo está disponível em todas as plataformas, é gratuito e não precisa de internet para ser utilizado. Essa aula é importante para a gente identificar o que a gente precisa procurar no paciente quando ele vem, que ele não está demonstrando os sinais e sintomas claramente, então a gente identifica que ele tem um sinal e sintoma de alarme e conduz a classificação clínica para o manejo adequado. Essa foi a nossa aula sobre classificação de risco no suspeito de dengue. Obrigada.